bem, Michel. Apesar dos pesares, tudo bem. Com você? Muita aqui aqui é um nível um pouco mais hard do que aí estamos falando. Mas me explica que as coisas aí estão em mudança constante muito rápido, né? O que aconteceu de ontem para hoje? Então, conforme a gente tinha dito semana passada, é difícil falar sobre política em Israel sem esperar que nada mude, que as coisas não mudem até a semana que vem. Da semana passada até agora, o que aconteceu? Nem foi semana passada, não tem tanto tempo assim. As negociações para a coalizão entre o Gantz e a direita, liderada pelo Benjamin Netanyahu, basicamente caíram por terra. Hoje acabou o prazo, vai acabar até amanhã, não lembro exatamente qual horário, de tarde, se eu não me engano, o horário para o Gantz poder formar a coalizão. Meia-noite, amanhã é meia-noite. Amanhã é meia-noite. Então, só que tem uma coisa interessante, né? De acordo, eu vou lembrar a quem está ouvindo que aqui em Israel não tem exatamente um rito de formação. Existem costumes que sempre foram os costumes que a presidência, que o Knesset, que o escritório do primeiro-ministro, o gabinete do primeiro-ministro adotaram para formar uma coalizão. Então, sempre foi o seguinte: quem fosse mais recomendados teria a primeira chance, depois passa para o segundo, e caso perceba-se que há possibilidade, se manda, caso os dois mais recomendados não consigam formar, o presidente pede para o parlamento escolher alguém que consiga os 61 votos, que não necessariamente precisa ser o Rosh Miflagah, o chefe do partido. No caso, Gantz e Netanyahu não conseguiram nas últimas eleições, nas últimas duas eleições. Nessa terceira, o Gantz teve mais recomendações, não conseguiu formar um governo com a maioria, tentou a união com Netanyahu, mas aparentemente as negociações começaram a perder fôlego, até que chegou o momento agora que ficou bastante claro que talvez não consiga-se um acordo de coalizão, que é engraçado, a gente terminou na última gravação falando sobre o Yamina do Naftali Bennett, dizendo que seria um partido que ficaria totalmente de fora. Aparentemente, agora eles começaram com a pressão deles de dizerem que vão para a oposição. Foi uma das dificuldades encontradas pelo Gantz em fechar o Ministério da Justiça, ou pelo menos de manter a posição dele dentro da negociação para ter o Ministério da Justiça, que o Yamina começou a puxar para o lado dizendo: se eles têm o Ministério da Justiça, a gente sai da coalizão. Então, colocaram para o Gantz e disseram: olha, por que vocês não mudam suas prioridades ao invés de criar mais dificuldades na negociação? Então, o ambiente piorou de maneira significativa. E aparentemente, o que vai acontecer? Amanhã, quando terminar o prazo, apesar de todo dia a gente ter uma mensagem igual do Kaholavani e do Likud, dizendo estamos aqui tentando o máximo para fazer uma coalizão, trabalhando por interesse de Israel, e você consegue ver claramente que isso é uma jogada de marketing, que é, enfim, um assessor de comunicação tentando mostrar que ainda tem algum tipo de normalidade. Só que tem uma coisa interessante. Pessoal, tem alguns comentadores políticos aqui em Israel, entre eles que você gosta muito, o Amit Segal e o Dov Lipman, disseram que agora o Netanyahu está numa posição ótima. Por quê? Primeiro, quando o tempo do Gantz acabar, isso fortalece o lado dele, dizendo: pelo menos eu tentei. E segundo, ele conseguiu quebrar o maior partido de oposição que ele tinha. Então, obviamente, tem um problema aí de vez em quando de pensar que o Netanyahu é muito inteligente e ele fez tudo com intenção. Mas, de fato, o que ele conseguiu agora, o que as pesquisas já mostram, que caso exista um quarto turno de eleição em agosto ou final de julho, o Likud levaria 40 cadeiras, o que é incrível em termos políticos israelenses.
um partido levar 40 cadeiras dentro do Knesset. Então... Só um detalhe. Em Israel, diferente do Brasil, os analistas políticos têm uma posição política mais ou menos clara, né? Sim, Vocês sim. sabem que então, Dov Glickman e Amit Segal são comentadores da direita bibista. Sim. Né? Apesar do... Eu vou dizer que o Dov Lippmann tenta dizer que não é, mas ele é. Obviamente, assim, eu posso dizer que é uma leitura muito caridosa da situação, tá? Eu não coloco que é uma leitura desonesta, eu só acho que ela é extremamente caridosa, que ela ignora outros fatores. Acho que ela é até honesta. Eu acho que o Bibi Netanyahu é um super jogador de xadrez no campo político e é isso. Pois é. Eu acho que, assim, caso eu tire a ideia de que isso foi feito porque o Bibi é muito inteligente, mas que esse foi o resultado, querendo ele ou não, ou involuntariamente isso levou a isso, sim. Eu não tenho muito problema de dizer que, de fato, o maior partido, que era um corpo político definido, claro, na oposição do governo Netanyahu, agora não existe mais a mesma entidade e não se sabe se ela consegue voltar. Inclusive causou um racha maior ainda, que o Avodah Meretz Gesher, que era o partido mais à esquerda, também se quebrou. Por quê? Imediatamente após as eleições, a única parlamentar do Gesher, Orly Levy Abekassis, disse que não iria se juntar a uma coalizão com partidos árabes, e hoje ela declarou apoio ao bloco de Netanyahu, colocando ele de volta em 59 lugares. Esse partido, que eram 3 partidos, voltou a se quebrar em 3 partidos, tirando que o Avodah, como a gente falou na última gravação, potencialmente se une nessa coalizão de governo nacional que, caso exista, esses 2 parlamentares de 3 se uniriam para terem postos ministeriais, o que criou um racha num partido de 3 pessoas, com uma indo para um lado. E ainda a Merach Michaeli não disse que vai para o Meretz. Então ela ficou um pouco meio que independente, mas também não saiu da Vodá. Não tô te ouvindo, Michel. Desculpa. Perdida no espaço, ela ficou perdida no espaço. Ela fica dentro de uma legenda que ela não se vê representada. Então é um pouco complicado você operar nesse sentido. Ou seja, o que aconteceu é que as pessoas ficam muito perdidas. O que aconteceu foi o seguinte: qual é o nome dele? O presidente do Kahol-Lavan, o Gantz, ele jogou uma bomba que produziu um racha sem precedentes na política israelense, porque ele rachou o segundo maior partido de Israel, e esse racha ele incidiu em outros rachas menores na centro-esquerda, né? Então, você tem uma centro-esquerda atomizada para todos os lados. Então, a pergunta é: se o Bibi Netanyahu não conseguir, se o Gantz não conseguir formar a coalizão, se é possível rearticular a união desses grupos que se racharam agora. Olha só. Eu, particularmente, considerando os termos de saída, de como eu li a saída do Gantz do bloco com o Lapid e o Buga e Alon, acho difícil. Por quê? Primeiro, não tem uma liderança que eu acho que consiga articular isso de volta de maneira... Olha só, vamos colocar dois parâmetros de análise. Vamos colocar um parâmetro agosto e um parâmetro 2021 ou 2024, considerando que o Knesset chegue ao seu termo completo. Curto prazo, eu não vejo ninguém que consiga se levantar de maneira a tentar rearticular isso de uma maneira clara. Quem poderia seria o Gabi Ashkenazi, que é o número 2 desse mini Kahol-Lavan que ficou com Gantz, mas também que se queimou um pouco. Ele não fez essa transição para dentro de um possível governo de união de maneira incólume, na minha opinião. Uma maneira fácil de ver
é você pegar a página de Facebook dele, você vai seguir, você vai ver que tem muita gente que, inclusive, ficou um pouco decepcionada com a falta de com a falta de postura, com o fato dele não ter aparecido para defender a União logo de início, ou para justificar, apareceu de uma maneira muito defensiva. E ele, na minha opinião, ele acho que, se eu não me engano, depois da primeira eleição, eu escrevi um texto para o IB dizendo que ele provavelmente seria o grande nome do Carola numa era pós-Gantz. Agora eu já não tenho muita certeza, porque como ele apostou nessa manobra e a manobra não deu certo, é possível que ele se queime. O Yair Lapid, por exemplo, eu não vejo ele sendo como um grande nome, porque eu acho que ele já teve uma grande oportunidade, que foi quando ele foi ministro da Finança. E isso foi o grande impulso dele de um partido de classe média que pensou na reforma econômica, que era exatamente contra essa política do Bibi Netanyahu, que era descrita como privatista, como essencialmente para os ricos. E ele não conseguiu capitalizar nisso, tanto que ele perdeu diversas cadeiras na eleição seguinte. Então, acho um pouco complicado. Eu acho que o Buggy Alon não tem carisma para isso, sinceramente. Eu acho muito difícil ele conseguir articular a esquerda. Eu não acho que ele também não gostaria de fazer esse papel, conhecendo um pouco da trajetória. Veja, tá tudo perdido, a gente não sabe o que vai acontecer para amanhã. Só tem um detalhe que eu acabei de ler agora no Haaretz, quer dizer, são dois detalhes. O primeiro detalhe é que parece que vazou para o Bibi Netanyahu uma articulação do Beit Mishpat Elyon, do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior de Israel, de que estava caminhando uma proposta de lei que impedisse que o Bibi Netanyahu, acabou de ser no Ares, naquela coisa de rapidinhas do Ares, formasse o governo. Talvez você está sabendo de alguma coisa disso. E a segunda questão, que eu acho que é mais importante do que essa, é que esse parlamento, você ainda tem 61 cadeiras para os anti-Bibi. Se o Bibi Netanyahu não aceitar formar uma cadeira, não formar um governo de união nacional, essa maioria de 61 pode se formar para fazer uma lei do Knesset que proíba o Bibi Netanyahu de ser candidato do partido nas próximas eleições. De novo, o que eu vi, teve uma petição dentro do... Teve uma petição para a Suprema Corte, que eu li, como é que eu traduzo para português? Movimento pela Qualidade da Democracia em Israel, que a Suprema Corte já jogou, que ela dispensaram, porque disseram que o caso é hipotético, porque o Bibi não tem o mandato. Quando ele ter, não é mais hipotético. Pois é, mas assim, a Suprema Corte tem muito medo. A Suprema Corte também é política, tá? Nesse sentido. Eles têm muito medo de aparecerem, de caírem no jogo de estarem fazendo ativismo judiciário. Porque isso seria da munição à narrativa do Bibi de que a Suprema Corte joga contra os interesses de Israel. Enfim, vou botar vários parênteses. Tem interesse de Israel, leia-se os interesses do Bibi e da coalizão dele, tá? Então, eu acho que a Corte está jogando de uma maneira muito conservadora, como, na minha opinião, nesse momento faz bem, porque seria muito problemático se a Corte agora, no meio do jogo, resolve passar imediatamente uma lei, uma decisão monocrática de que, de fato, não se pode e isso acabou. Eu acho que criaria um problema sério em uma lei que pode ser passada pelo Knesset. E eu acho que não vale a pena comprar esse jogo, comprar isso agora, porque isso iria desmoralizar muito a corte. Eu acho que seria problemático. E assim, também é aquilo. Já tiveram tantos vazamentos de dentro do time do Likud para tentar descarrilhar essas negociações, como por exemplo, apareceu de que o Gantz tinha pedido para o governo, para a casa do primeiro-ministro na rua Balfour, ali em Jerusalém. Com certeza você conhece muito bem ali na entradinha de Rehavia, que o time do Gantz começou a querer discutir quanto tempo o Gantz ia poder ficar na casa, né?
obviamente isso não foi vazado para dizer, olha como estamos avançando. Isso foi vazado para dizer, olha o quanto eles não se importam com o time. O Likud vazou isso para querer dizer, olha o quanto o lado do Gantz não está se importando realmente com as negociações de verdade, está se importando com coisas pequenas. Então já foi uma negociação problemática, enfim, apesar de muitos avanços. E voltando ao assunto da Suprema Corte, não sei, é verdade? Não sei. Esse tipo de vazamento já se tornou tão corriqueiro que acusar o outro lado de punhalada nas costas no final é muito conivente a narrativa. E, sinceramente, Michel, vamos lá. Qual é a chance do Gantz destruir o seu capital político, que foi muito impressionante, para no final tentar passar por trás do Bibi para passar essa lei de uma maneira, enfim, não às claras? Eu acho muito difícil. Eu acho que assim, você tem que ser. O seu nível de jogo político tem que ser muito baixo. Não jogo no sentido maquiavélico, mas no sentido de você não entender o que você está fazendo. Porque, assim, muito complicado. Muito complicado. Eu acho que não. Eu acho que, de fato, o que aconteceu era, desde o início, uma negociação muito difícil para se conseguir. E uma negociação cujos alguns valores, pelo menos, que o Gantz deixou claro, são frontalmente contra, não só contra o Likud, mas contra todo o resto da coalizão política que o Bibi tem por trás. Porque, mais uma vez, as negociações são entre Likud e Kahol Lavan, mas o Likud não está negociando como Likud. Ele está negociando como Likud, Yadut Torah, Shas, Yamina. Então, é muito mais do que isso. E era esperado. Né, Leonel? A possibilidade de 61 deputados passarem uma lei que impeça que Bibi Netanyahu, que um candidato acusado de isso no parlamento, ser mais concreto. Efetivamente pode acontecer. Pode acontecer, porém, mais uma vez, isso vai precisar de uma articulação muito forte de um campo político que já não é tão forte quanto foi há pouco tempo atrás, porque quem vai passar essa lei não vai ser o Yamina, não vai ser dentro do Likud, não vai ser. Muito provavelmente, se uma lei dessas entrar no plenário, vamos lembrar, todos os deputados do lado do Netanyahu vão sair do parlamento e não vão aparecer na sessão para tentar falar que não teve quórum, tá? A gente sabe que isso vai acontecer. E, de novo, uma oposição fragmentada pode passar a lei? Pode. Números existem. Conserto político para isso? Talvez. Esse é um pouco mais difícil de dizer. Mas, assim, política já é o caixinho de surpresas. Sei que é uma expressão batida, mas você lembra quem conseguiu fazer. Recentemente, o Knesset passou uma lei para pagar os autônomos dos prejuízos que eles tiveram com a questão do corona. Quem foi o voto de Minerva? Reshimat Meshutefet, a lista unificada dos partidos árabes, que votaram percebendo que não iam ter quórum. O Likud pediu para eles votarem a favor. Ou seja, não adianta ler como uma questão de fora e acreditar que não existem cálculos políticos que a gente ignora de vez em quando, pontuais, mas que a gente ignora, por exemplo. E nessa questão, olha, você imagina um comentador que não prestar atenção iria dizer, mas o Likud jamais iria votar com a lista unida. Assim como você pode dizer, mas o Israel Beitenu jamais iria votar com a lista unida numa lei para fazer com que o Bibi não pudesse formar coalizão. Não é bem assim. Tem que ter muito cuidado com essas análises muito abrangentes. Vamos ver. Amanhã a coisa pega. Amanhã pode ser que tudo mude de novo. A situação está muito indefinida. Essa madrugada, a negociação vai ser feita durante a madrugada inteira. Diga-se de passagem, o Bibi Netanyahu está em isolamento. Ainda a situação é mais complicada. Aparentemente o Gantz fica na janela falando com ele. Falaram que o Gantz fica no pátio gritando com ele. Por causa do corona. Só para terminar, a gente não vai falar sobre isso, mas você falou sobre negociações. Durante esse final de semana, teve também uma outra negociação interessante, que foi entre Hamas e o governo de Israel, da direita,
para que houvesse liberação de alguns prisioneiros de guerra que estão em Israel e outros que não são bem de guerra, em troca de respiradores para Gaza para combater o coronavírus, né? Parece que a coisa também explodiu agora, acabou de explodir, a coisa parou, né? Mas houve uma negociação muito perene durante 2 dias entre o Hamas e o governo de Israel, para a gente ver que nem tudo é preto e branco. Sim, e, olha, é uma negociação super interessante, porque é muito simbólica. Um dos nomes mais mencionados foi o do Mengistu, um israelense de origem etíope, que aparentemente, de acordo com a família, tinha questões de problemas mentais, pulou a cerca. Então, muitos comentaram, olha como o Bibi está tentando mais uma vez remediar os laços com a comunidade etíope. Enfim, e é muito simbólica essa questão de não deixar ninguém para trás, né? Que tem Israel, não é a primeira vez, a gente sabe. E de fato, as negociações estavam andando bem, realmente pararam, mas porque, obviamente, Michel, todo mundo sabe que um colapso em Gaza poderia ser um desastre para Israel de níveis impensáveis, entendeu? Então, isso coloca. E assim como o Hamas sabe que a condição frágil deles, nesse momento, faz com que a negociação seja. Enfim, você consiga racionalizar isso sem parecer o que eles vão dizer de normalização com o inimigo, etc. Tem Então. muito isso aí, né, Leonel? A primeira coisa é o Hamas negociando com o governo de Israel. A segunda coisa, para o pessoal de relações Que internacionais, não é a primeira vez, Michel, também. não, Isso não é a primeira vez. ao contrário. Essa é a menos interessante das três. A segunda coisa é o Mengistu, né? É uma construção de uma narrativa que não deixamos ninguém para trás e tal. Só que o cara está lá há 4, 5 anos, né? E aí você agora uma narrativa que busca do Mengistu como alguém que não deixa para trás. Nesses 4, 5 anos houve negociações e o Mengistu não estava dentro das negociações, né? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais interessante de todos, é uma espécie de relações internacionais em tempos de corona, né? Que o corona está mudando a realidade das relações internacionais também. Então, o que está na mesa é a liberação de israelenses em troca de respiradores para o combate ao corona. Ou seja, a realidade das relações internacionais muda de norte a sul nesse momento. Não está se falando em geopolítica de profundidade, não está se falando em busca de acordos de paz, está se falando de respiradores. É muito interessante. Sim, por outro lado, inclusive, para o lado da autoridade palestina, agora o problema aparentemente é que o governo israelense pediu para a autoridade palestina combater publicações e falas de oficiais que estão culpando Israel por dizem, como eles dizem, por intencionalmente espalhar o coronavírus na população palestina. Então, mais uma vez, o problema é que, do outro lado. Muito mais caro do que os Desculpa, não estou te palestinos ouvindo. da Cisjordânia. Ô, Israel tem Michel, muito mais. desculpa. Israel tem muito mais casos do que os palestinos na Cisjordânia hoje. Não somente isso, e também, mas observem como também existe essa outra dimensão, uma dimensão complicada também de negociações, que as relações já não estavam muito boas de um certo lado, e há uma semana atrás, quem foi que mencionou que a cooperação entre a autoridade palestina e Israel em relação ao corona estava ótima? Você tem uma chance de acertar. O ministro da Defesa, Naftali Bennett, que a gente falou sobre o vídeo, ele parabenizou Ramallah pela cooperação com Israel. Ou seja, como em uma semana tudo mudou. E olha o que é complicado. Para quem mora em Israel, para quem conhece Israel bem, sabe-se que muitos da mão de obra que trabalha dentro de Israel são palestinos que vêm da Cisjordânia. Então se cria uma relação muito complicada em uma questão de dependência econômica,
como isso é influenciado pela cooperação em segurança e pela questão de negociação, enfim, a eterna negociação sobre o futuro do Estado palestino. Tudo isso acaba vindo num tópico só, que é a questão do corona, que é sempre a externa questão de não temos um parceiro, olha como agora eles já estão falando que a gente é culpado pelo corona, enfim. Os humores mudam aqui muito rápido, acho que a gente deixa isso bem claro nas nossas gravações. A antropologia lida com humores e rumores, né? Porque a coisa do rumor é muito importante. Que os soldados israelenses estão espalhando vírus, etc. Então, tem muito a ver com o antissemitismo tradicional, né? Muito, sim. Isso fracionado é muito poderoso. Bom, Ana, vamos esperar para amanhã, para ver o que acontece até amanhã meia-noite, depois a gente conversa sobre a formação da coalizão. Beleza, Michel. Um abraço. Moadim el Simcha. Bye. Tchau.